E agora me conta, você tá abusando aí do ar-condicionado esses dias, né? Porque o calor tá castigando, né? Ah, você não tem ar-condicionado, mas fica o ventilador ligado assim bem no seu rosto, tem o climatizador. São equipamentos que, claro, dão aquele refresco, porém a gente tem que saber usá-los de uma maneira saudável. Afinal de contas, pode prejudicar a nossa saúde. E quem vai trazer dicas pra gente é o Dr. Alex Ogawa, otorrino. Obrigada pela sua presença, doutor, mais uma vez. Seja bem-vindo. E aí, muita gente chegando no consultório lá, porque no day after do ar-condicionado ligado. O ar-condicionado tem essa coisa, né? A pessoa já acorda com aquele sintoma nasal, nariz trancado. Para quem trabalha com a voz do pigarrinho, que fica, toda hora tem que ficar limpando a garganta. E também muita gente com olho seco. Então eles também procuram um oftalmologista também, né? Porque eles se incomodam. É verdade. Né? Isso tudo é feito de deixar a noite inteira com o ar-condicionado ligado. Acho que uma medida simples, vamos pensar assim, o que a nossa avó falava pra gente? Falava o quê? Pra deixar uma bacia de água ou deixar uma toalha na cadeira, toalha úmida, né? A minha sugestão é fazer uma mistura das duas coisas. Porque só a bacia com água... Faça a experiência na sua casa depois, Patrícia. Assim, você vai ver que a água quase não evapora. Porque a superfície não é tão grande assim. Agora, se você colocar uma toalha lá dentro e deixar a toalha meio enroladinha, assim, ó, com algumas partes para fora, como a toalha tem aquele monte de pelinho para fora, ela ajuda, a água vai subir até lá e ela vai evaporar muito mais rápido. E vai durar mais porque você deixou a água lá na base. Desde que você não deixe a toalha mergulhada dentro da bacia, essa toalha enroladinha, assim, com esses pelinhos úmidos, eles vão garantir uma umidade melhor do quarto, já que o ar-condicionado vai ligar a noite inteira. Ou, se você conseguir deixar um timer no ar-condicionado, seria um pouco melhor. O que tem acontecido em casa, assim, a gente deixa o timer, chega de manhã, tá ligado o ar-condicionado. O filho ligou, foi lá e ligou de novo, né? Essa toalha, às vezes eu deixava ela assim, eu torcia e eu deixo, às vezes, na porta do guarda-roupa pendurada, não na bacia. Daí ela amanhece sequinha. Ela amanhecia sequinha e, às vezes, deixava a porta meio úmida, né? Podia estragar a madeira. Então, essa é a ideia de deixar a toalha dentro da bacia com a água. Quem tem ventilador, a ideia daí seria deixar mais próximo do ventilador também, essa bacia, porque daí ela garantiria uma umidade melhor do ambiente, né? Com aquela pressão do ventilador jogando a umidade no quarto. A crítica que o pessoal faz para quem usa aqueles umidificadores, né, é que o umidificador ele satura muito às vezes o ambiente. Então a gente tem uma máxima de deixar 2 a 4 horas no máximo ligado no mesmo cômodo. Senão favorece muita proliferação de fungo, mofo, né? E mofo, hoje em dia que todo mundo tem móveis planejados, a gente não tem mais aquela coisa de ficar movendo o guarda-roupa para lá e para cá, né? Verdade. Então a gente não sabe onde está nascendo o mofo. E esse mofo irrita o nariz, por exemplo, irrita a nossa via aérea. E o ácaro, ele também se alimenta, ele também prolifera mais no ambiente úmido. E para pensar, o ácaro, ele prolifera no ambiente úmido, ele se alimenta dos nossos restos, né? Tipo pele, escama, tudo mais. Normalmente, a pessoa deixa o umidificador, ela não confia que o umidificador vai umidificar o ambiente inteiro, então ela não deixa num cantinho do quarto, ela deixa na cabeceira da cama, da criança ou da nossa cabeceira. Então, isso gera mais umidade no travesseiro, no nosso colchão, né? Dependendo do umidificador, você vê que fica uma poça de água ao redor do umidificador. Isso é muito ruim. E no caso, doutor, a gente está falando de pessoas que já têm aquela alergia, rinite, essas coisas, ou pode ser qualquer pessoa. Eu, por exemplo, não sou alérgica, mas se eu abusar, vamos dizer assim, do ar-condicionado, vai fazer mal, ou o ácaro vai entrar em mim de qualquer maneira. Tanto na pessoa que não tem alergia como na que tem, vai ter uma certa irritação do nariz, tanto por uma partícula estranha, né, como pelo ressecamento da via aérea. A diferença é que o cara que já é inflamado, o cara que já tem rinite, ele vai ter muito mais sintomas. E o sintoma do cara que tem rinite é uma coisa que chama muita atenção, porque ele não espirra uma vez. É verdade. O cara espirra 5 vezes, né? Então é uma coisa, sai espirrando, sai aquela sujeirona, né? E, doutor Alex, tem uma temperatura ideal? Tem gente que fala da temperatura de conforto ali, no caso do ar-condicionado, que seria em torno, acho que, dos 23 graus, não sei. O ideal, na verdade, assim, é a gente fazer a redução da temperatura de forma mais gradativa possível, né? O que o nosso corpo tolera legal, né? Mais ou menos 8 a 10 graus, né? Essa é a diferença, que o nosso corpo já começa a reagir de forma a paralisar alguns batimentos dos pelinhos que a gente tem dentro do nosso corpo, que são os cílios, né? Então, se a temperatura está 32 graus, você começar com 24 graus, já é uma temperatura mais aceitável para o corpo.
né? E aí depois você abaixa mais, porque 24 ainda tá quente ainda, né? É. Aí depois você abaixa mais um pouquinho, aí você vai baixando devagarzinho. E o outro cuidado que eu acho que é importante, sabe aquela coisa que o pessoal fala assim, tá 30 graus, mas a sensação térmica é de 40, Sim. né? Tá 2 graus, mas a sensação térmica é de menos 10, né? Isso também acontece, assim, com o ar-condicionado. Se você deixa o ar-condicionado na sua direção, nas costas ou na sua frente, a sensação dessa diferença térmica vai ser maior também. Então, você tirar da direção do jato, de vento, seu corpo é muito melhor. E criança, tem que ter temperatura mais alta ou vale a mesma regra? Vale a mesma regra também. Vale a mesma regra. A única coisa é que a criança ela vai se queixar menos, né? Ela não vai ficar falando, papai, tô com pigarro, papai, tô com o nariz seco, né? Então você tem que se policiar um pouquinho mais, por exemplo, no caso do nariz, né? Colocar o soro fisiológico no nariz. E aí, eu acho importante falar que tá muito na moda essa coisa dos vídeos que o pessoal joga com a seringa, com o jato e sai pela outra narina. Quando a gente fala em umidificar o nariz, em criar umidade lá dentro do nariz, não precisa ser essa lavagem de 240 ml dentro do nariz. Poderia ser só aquele jatinho simples, porque senão a criança fica traumatizada, né? Verdade. Coitada, né? É isso que eu queria saber, assim, quando já estão os sintomas, o que a gente tem que fazer? É soro fisiológico no nariz? A gente sempre acaba, assim, como uma medida geral, orientando o soro fisiológico, né? Mas quem tem rinite tem que tratar a rinite. E a rinite não é, teoricamente, assim, tão difícil, assim, de tratar, né? Então, os pediatras tratam, os alergistas tratam, o otorrino trata também, né? Procura ajuda e a gente começa o tratamento. Existem as técnicas, os cuidados de usar o sprayzinho de corticoide nasal, né? Que não é uma coisa muito difícil de usar. Mas o soro fisiológico, assim, como uma medida inicial para todo mundo, é uma medida tranquila, que não vai ser muito invasiva, é difícil trazer complicação disso, então a gente acaba orientando nesse sentido. E na garganta? Eu acordei com aquele pigarrinho, o que eu faço? Isso me interessa, né, doutor? Porque eu trabalho com a voz e às vezes acontece isso comigo. A gente pode acordar com a dor de garganta, que vai melhorando ao longo do dia, porque a gente ficou respirando pela boca a noite inteira. E pode acordar com um pigarro, que é a laringe seca. Aí é um outro cuidado, porque quando a gente bebe água, a água vai cair na garganta, cai na boca, na garganta, vai para o esôfago e vai para o estômago. Ela não passa na laringe, não passa nas nossas cordas vocais. E se a gente beber 10 litros de água, a água não vai brotar na corda vocal, né? Então, não é a quantidade, assim, você se hidrata normalmente, né? Não fica desidratado. Sim. E uma medida que a gente orienta muito é fazer a inalação. A inalação com soro fisiológico. Tá. Então, é muito comum, às vezes, até em shows de cantores, eles dão, numa pausa de uma música para outra, eles vão lá no cantinho lá, inalador portátil. Tive vários aqui, né, que eles vêm com inalador mesmo. Eles fazem a inalaçãozinha para hidratar a mucosa e aí eles Que voltam legal. a falar. E limpeza sempre desses equipamentos, né, doutor Alex? Acho que esse é o ponto-chave. Hoje, antigamente, existiam aqueles ar-condicionados que eram mais difíceis de limpar, aqueles de parede grande, né? Até o ar-condicionado central é muito difícil de limpar. E hoje em dia, com a maioria, todo mundo tendo esses split, né? Que é um pouco mais fácil, você tira a redinha, limpa quase semanalmente, uma vez por mês, e depois faz aquela limpeza mais bruta, chamando o técnico, né? A cada 6 meses ou uma vez por ano, a gente consegue um controle melhor da limpeza dos aparelhos, sem sombra de dúvida. Maravilha! Muito obrigada pela sua presença aqui, sempre muito bem-vindo, viu? Obrigado, Cris.